falar com vocês hoje sobre a bênção da primogenitura. Quando se fala sobre a bênção do primogênito, a primeira coisa que nós temos em mente é que o primogênito é o filho mais velho, não é isso? E em parte é isso mesmo. O filho mais velho é o filho primogênito. E qual é a questão? Qual é o princípio? Qual é o mistério que envolve o filho primogênito? O filho primogênito, muitas pessoas veem só o lado positivo, só o lado bom, só o lado da bênção de ser um primogênito. Eu sou o filho mais velho, entre aspas. Ele se julga o filho mais importante. Mas começa por aí. É o filho mais velho, entre aspas, o filho mais importante, mas tem uma continuação. Tem o lado da bênção e tem o lado da responsabilidade. Diga responsabilidade. Porque o filho mais velho, ele recebia uma bênção especial. Ele recebia, dentre tudo que o pai possuía, ele recebia a herança. E dentre a herança, a coisa mais importante que tinha era o nome. E ele ia carregar o nome da família, e ele ia carregar o nome, ia dar continuidade à história da família. Então o filho primogênito é importante, entre aspas, é o mais importante, mas não termina aí, porque tem o lado da moeda que se chama a bênção da primogenitura, mas do outro lado dessa moeda tem uma palavra importante que muitos esquecem, que é a responsabilidade. É a responsabilidade de carregar o nome, de ter a identidade, de continuar uma história e de ser bênção para os seus irmãos. O apóstolo está fazendo a caravana para Israel. Quem sabe o nome da caravana? Traduz agora. Como que é o nome da caravana para Israel? Isso mesmo, juramento. Vocês são muito espertos. Memória de elefante. Diga juramento. E essa caravana, ela é especial porque é 3 lugares importantes: Egito, Jordânia e Israel. A última vez que eu fui com o apóstolo, nós fizemos este mesmo percurso. E eu posso te garantir que é o melhor roteiro e o roteiro mais abençoado, especial, histórico e sobrenatural que tem. Mas eu gostaria de passar por Londres. Eu passei por Londres. Eu gostaria de passar por Dubai. Todos eles são bons, mas eu vou te falar uma coisa. Ter a oportunidade de passar pelo Egito, Jordânia e Israel não é para qualquer um, não. E quando nós fomos a última vez, eu lembro que o nosso guia da Jordânia, ele não é da linhagem, a Jordânia, o povo que está lá, não é da linhagem de Abraão e de Isaac. É da linhagem de Abraão e Ismael. Isaac e Ismael, não é? Eu erro o nome dos filhos, por isso que eu estou, querendo que vocês concordem comigo. É isso mesmo, né? Ismael e Isaac, são os 2 filhos de Abraão, não é isso? Então eles não são da linhagem de Isaac, da herança. Eles são da linhagem da bênção. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que o nosso guia, ele era o responsável pelo turismo na Jordânia. E ele contou sobre o casamento dele. Tive a oportunidade de ficar muito próximo dele. E uma coisa que ele me contou que me chamou muita atenção é que ele era o filho primogênito. E nós temos exatamente esta visão que o filho primogênito é o mais importante, que o filho primogênito é o que recebe a maior bênção, que o filho primogênito é o queridinho do papai ou da mamãe, mas é o mais queridinho. E aí ele pôde trazer o outro lado. Ele falou assim, não,
as coisas não funcionam assim. O primogênito, ele carrega uma grande responsabilidade, porque se acontecer qualquer coisa com as minhas irmãs, eu sou o responsável. Não tendo meu pai, eu como filho primogênito, eu sou responsável pela família. Eu sou o responsável, eu sou o filho responsável por cuidar da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs até o final. Essa bênção maior, essa herança maior, não é para mim, não é para eu usufruir, não é para eu gastar como um filho pródigo, mas é para que eu possa receber o nome do meu pai, continuar a história. E a parte financeira é importante, porque ela dá autoridade, ela traz junto consigo uma responsabilidade e uma honra, uma autoridade. Então eu sou o responsável pela minha casa. E nós temos que, a primeira coisa é entender exatamente isso. Há uma responsabilidade muito grande. Fala para a pessoa do seu lado sobre você, a partir de hoje. E ela carrega primeiro a questão da identidade, a questão do nome e a questão da história. A questão das promessas e da espiritualidade, do Espírito de Deus. Então não é brincadeira, não é qualquer coisa. Não veja só por um lado, vamos começar vendo pelo lado completo. É mais do que uma bênção, é a parte maior da herança. Mas junto com isso traz uma responsabilidade muito grande. E como nós vimos, o primogênito, ele é o filho mais velho. Mas isso no âmbito natural. Porque o que importa é no mundo espiritual. O que adianta nascer primeiro e nascer na carne? A visão que nós temos que ter é que o primogênito é o primeiro nascido no Espírito. É aquele que nasce da água e do Espírito. Esse é o primogênito verdadeiro e legítimo aos olhos de Deus. Observe que no Antigo Testamento, quando nós pegamos a história, a genealogia, a maioria, para não dizer todos, os primogênitos foram os mais malditos que tiveram. Vamos pegar o primeiro? Qual foi o primeiro primogênito da história da humanidade? Caim. Caim era o irmão mais velho. Ele tinha direito à bênção maior, à herança maior. 50% do que o pai tinha era dado ao primogênito. O restante era dividido entre a mãe e os outros irmãos. Caim é o primeiro primogênito da história. Só que o problema é que ele só entendeu o primeiro lado da história. Ele entendeu o lado de ser o mais velho, de ser o mais importante, de ser o queridinho do pai, da mãe. Mas ele não entendeu o outro lado, o lado que era ser responsável pelo seu irmão. E por causa disso, vem os ciúmes, vem a inveja e a morte. E ele deixa de ser primogênito. Ele não recebe a herança, ele não recebe a bênção. Ele se torna um fugitivo, um errante, se casa e constrói as primeiras cidades. Os descendentes de Caim são os primeiros construtores de cidades, que vai totalmente contra a ideia de Deus, que é de sermos ovelha e vivermos no campo. Ah, pastor, então hoje a gente tem que ir para o campo? Não. É uma ilustração, é uma parábola. Você pode estar no centro da cidade, seja na cidade, no campo, no litoral. Você é bendito aonde você for, se você entender os princípios. Entender os princípios do tempo de semear para colher, de viver na dependência de Deus, de ser ovelha de Deus. Então Caim é o primeiro primogênito, ele não é abençoado, ele não recebe a herança maior do primogênito, pelo contrário, ele se torna maldito, um errante, um fugitivo,
Uma pessoa que vai construir um estilo de vida que é totalmente ao avesso do que Deus quer para o homem. Mas quando Deus vai questionar ele por causa da morte, a inveja leva à morte, Deus questiona ele: cadê o seu irmão? O que ele fala? Por um acaso sou eu cuidador? Sou eu guardião do meu irmão? Diga para a pessoa que está do seu lado: você é. Se as pessoas entram e saem e você não está nem aí, se as pessoas estão com problemas e você não está nem aí, se você pode ajudar e não ajuda, se você, que é um primogênito, só está pensando em um lado da história, na parte boa, entre aspas, que é a parte da bênção e da herança, e de ter um nome afamado, você está totalmente errado e equivocado. Eu sempre penso da seguinte forma: para eu ter os direitos, eu tenho que primeiro cumprir com o meu dever. E a bênção da primogenitura, ela se manifesta de verdade e plenamente quando eu cumpro a minha responsabilidade de cuidador e de guardião do meu irmão. Muitos ainda estão debaixo da unção, não vou falar unção, mas debaixo da carne de Caim. Eu sou mais velho aqui, eu sou o primogênito, eu sou mais importante. O pastor gosta de mim, verdade? Gosto. Eu sou mais velho, eu sou mais importante. A pastora gosta de mim. Mas a bênção da primogenitura, ela só te alcança e ela só se manifesta na sua vida quando você começa a cumprir os seus deveres, de ter um nome honrado, de honrar a história dos seus pais, de continuar a história e de ser um cuidador, um guardião do seu irmão. Tem pessoas aqui que nunca postaram #fonte de vida, nunca escreveram: eu sou uma fonte de vida que jorra para a eternidade. Eu amo a minha igreja, eu amo os meus pastores. Tem pessoas que curtem tudo, e até de outras igrejas, mas não tem agido e não tem se comportado como um verdadeiro primogênito. Porque o primogênito, primeiro, ele assume a responsabilidade. Eu sou fonte de vida, e todo mundo tem que saber que eu sou fonte de vida, que eu amo meus irmãos, que eu amo os meus pais na fé, que eu amo o apóstolo, que eu amo a nossa comunidade, que eu faço parte dessa história de 20 anos, ainda que seja um ano, mas eu faço parte dessa história. Então o primogênito primeiro tem que assumir a responsabilidade de uma identidade. Eu sou filho na fé. Eu sou uma fonte. Eu amo. E eu provo que eu amo. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente gosta de ir no McDonald's, a gente gosta de ir num outro restaurante. Como é bom ir em outro restaurante, comer outra coisa. Mas filho que é filho, come a comida da casa. E quando está com vontade de comer um McLanche feliz, ou comer um camarão, ele espera o pai levar ao restaurante. Ele espera o pai, e ele vai em família assistir um vídeo, assistir uma pregação. Ele vai em companhia dos pais e dos irmãos a um seminário, a um congresso. Isso é o lado da responsabilidade de ser primogênito. Eu estou falando da responsabilidade porque você não vai conseguir a bênção. E nós vamos decorrer e você vai ver que é isso mesmo. Não tem jeito. Você pode estar aqui há 10, 20 anos lutando para o direito, lutando pelo direito.
E se considerando o mais velho, o mais importante, o queridinho, mas a bênção não se manifesta. Porque é um princípio espiritual que depende muito mais de tempo, mais de arrependimento, conversão e novo nascimento nas águas e no Espírito. Nas águas, que significa nascer de novo, no sentido de se arrepender e sair do mundo, e tirar os pés do mundo, mas nascer também do Espírito. Pergunta: o que é isso, pastor? É ter o mesmo Espírito. Uma coisa é você nascer de novo nas águas. Isso você faz em qualquer lugar e de qualquer jeito. Basta se arrepender de todo o seu coração e entregar o seu coração e ser guiado e ser convertido do pecado e do mundo. Agora, nascer do Espírito é diferente. Você não encontra isso em qualquer lugar, porque aí você precisa ter o mesmo espírito do líder. Todos viram que eu coloquei que a última reunião dos obreiros avançados se chama juramento. Quantos viram a última reunião dos obreiros avançados? Não viram? Nós temos uma reunião que dia? Dia 25. Nós vamos terminar o processo de treinamento dos obreiros avançados. E o tema dela é juramento. Mas eu fiquei sabendo que ia ter caravana do juramento depois de você. Eu não sabia que a caravana ia se chamar juramento. Mas já há vários dias nós colocamos uma reunião extremamente importante para encerrar um ciclo chamado juramento. E eu fiz de tudo para mudar e colocar os valentes de Davi, mas Deus não deixou. Eu lutei, relutei, peguei o texto, reli. Eu falei: meu Deus, não estou entendendo nada. Mas é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. É a mesma coisa quando Moisés vai ungir 70 anciões. Deus fala: eu vou tirar de você, Moisés, esse Espírito, e eu vou derramar sobre os outros. Nascer do Espírito significa isso. Significa ter o mesmo Espírito dos seus líderes para fazer a obra. Ter a mesma cara, ser bonito que nem o pastor e a pastora. Ter o mesmo coração, a mesma identidade, a mesma unção, o mesmo propósito. Tem muita gente que já nasceu de novo da água, mas poucos são os que nasceram de novo no Espírito. Poucos conseguem. Para muitos eu ainda sou um estranho, para muitos ainda eu sou um mistério, para muitos ainda eu sou um enigma. Eu não sei o que o pastor está pensando, eu não sei o que o pastor vai fazer. Por quê? Porque ainda não nasceu no mesmo Espírito. Mas a pergunta importante: nascer das águas você sabe como que é, não sabe? Se arrepender de todo o teu pecado, fazer uma confissão pública. Você sabe o que é nascer da água, não sabe? Você já nasceu das águas. Você já se arrependeu, você já saiu do mundo. Tem um pouquinho de mundo ainda saindo da gente, mas nascer do Espírito. Pergunta: como é que eu faço isso, pastor? Sendo discípulo. Não tem outro jeito. E discípulo está para servir, está para obedecer. Eliseu serviu Elias por alguns poucos anos, mais ou menos uns 20 anos. E no final ele pede. E ele não pede para que Elias dê o Espírito Santo para ele. Mas ele fala: eu quero o teu Espírito. Eu quero do teu Espírito. É diferente. É diferente. É muito diferente nascer da água. É muito diferente ser batizado no Espírito. É diferente de nascer no Espírito. Você nasce no Espírito quando você é filho de alguém. Para você nascer no Espírito, você tem que ser filho de alguém. Você tem que ser discípulo na fé de alguém. Você tem que andar junto com alguém. Você tem que respeitar, você tem que honrar. Porque a unção que você respeita e honra é a que você atrai. Então, para que você possa nascer de novo
e nascer da água, isso você já fez. Agora, muitos estão precisando entender e nascer do Espírito. Deus precisa pegar do Espírito que está nos pastores e colocar em você. É isso que você precisa. Tem gente que até hoje não entende. Os pastores é uma loucura. Uma hora vai para cá, uma hora vai para lá. A gente vai com o vento mesmo. Se você não tiver no mesmo Espírito, você não entende. E você se frustra, você se cansa, você se irrita. Porque o que precisa é ter o mesmo Espírito. Quando tiver o mesmo Espírito, não precisa nem olhar na minha cara. A gente está indo para o mesmo lugar. Vento sopra e você vai junto. Então, estamos falando da bênção da primogenitura. Não é uma bênção qualquer. É a bênção maior, que carrega a bênção maior e uma grande responsabilidade. E dentro desta responsabilidade e desta bênção, vem a questão da história, vem a questão da identidade, vem a questão da história, e vem a questão do Espírito. De ter as mesmas promessas e viver a mesma promessa. Abraão, Isaac e Jacó. Hebreus diz que eles foram peregrinos na terra. Os três. Os dois, para serem filhos de Abraão, tinham que ter o mesmo espírito e viver a mesma promessa. E Hebreus diz que eles tinham o mesmo propósito, o mesmo espírito. Eram filhos de Abraão, porque eles eram peregrinos sobre a terra. Elias e Eliseu tinham o mesmo espírito e porção dobrada. Os discípulos de Jesus, sopra sobre eles, acontece o Pentecoste, tinham o mesmo espírito, a mesma missão: levar a mensagem do reino a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você pode ficar aqui a vida toda, e você se batizou nas águas, você nasceu de novo, você se batizou nas águas, mas para receber a bênção maior, para assumir uma responsabilidade maior, você tem que nascer no Espírito. E isso só acontece de duas formas: ou porque Deus quer e ponto, e Deus faz e ponto, ou porque você se torna filho na fé, um discípulo obediente e fiel. O pastor Marco, eu vou pensar uma semana, eu vou jejuar para ver se esse negócio é de Deus ou não. Amém, você tem esse direito. Agora os filhos obedecem. Os filhos não têm dificuldade de obedecer, de entender. Caim foi o primeiro e perdeu a oportunidade, porque não assumiu a responsabilidade de cuidar do seu irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado. O que será, deixa eu perguntar bem, falar no seu ouvido, o que será que você pode fazer pelo seu irmão hoje, para tornar a vida dele melhor? O que será que você pode fazer hoje, para proteger a vida do seu irmão, para guardar a vida do seu irmão? Porque gente que nem Caim tem aos montes. Gente que nem Caim tem aos montes. Invejosos. Agora, o que você pode fazer para ser uma bênção na vida da pessoa que está do seu lado? Que tal nós pararmos e dizermos: sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu o responsável pelo meu irmão? Sou eu o guardião dele? Sou eu que tenho que orar por ele? Sou eu que tenho que livrá-lo? Sou eu que tenho que guardá-lo? Sou eu que tenho que entrar nas guerras dele? Se você é primogênito, você já está fazendo isso. Caim só pensa nele. Caim só pensa em seus negócios. E o que sobra, ele dá para Deus. E como não sobra nada para o seu irmão fica com as consequências da inveja.
Agora, se você quer ser primogênito, Caim não é o exemplo a ser seguido. Ele é o exemplo do primogênito a não ser seguido. E eu vou te falar uma coisa. A coisa que mais me entristece no meio de vocês e no meio da igreja é esse espírito de Caim. Porque mata as pessoas boas, mata as pessoas fiéis, mata o irmão que entra na igreja. E isso precisa ser mudado hoje. Se você está entendendo, se a sua mente foi aberta, se o seu coração foi quebrantado, esse negócio de birra, esse negócio de se achar superior, esse negócio de ficar afrontando o seu irmão, com palavras ofensivas, com palavras agressivas, isso não pode mais estar no nosso meio, não. Isso não pode mais estar no nosso meio. E esse espírito é tão astuto, porque não faz na frente do pai. Porque se faz na frente do pai, o pai manda calar a boca. Então eu quero que vocês comecem a revisar a forma que vocês estão tratando os seus irmãos. Se vocês querem ser primogênitos, comece a rever como é que está o seu coração. Se está cheio de inveja ou cheio de amor. Se está cheio de ódio e morte ou cheio de bênção e ser abençoador. O que você pode fazer pelo irmão que está no seu lado? O que você pode fazer pelo irmão que está do seu lado, que está atrás de você? O que você pode fazer pelo irmão que frequenta a comunidade, pelo irmão que tropeçou, pelo irmão que caiu, pelo irmão que se perdeu, pelo irmão que se desviou? A raiz da bênção da primogenitura, o princípio está neste pequeno negócio. Competição e inveja que mata, ou oração e bênção que libera a vida. Caim perdeu a bênção da primogenitura por causa disso. Vamos pegar o próximo caso. Primogênitos. Abraão. Abraão teve quantos filhos? Quantos? Dá 0 para ele. Abraão teve vários. Abraão teve vários. A gente precisa ler lá para contar, porque nem eu sei. Por isso que eu estou perguntando para vocês. Mas Abraão teve vários filhos. Ele teve um filho. O primeiro filho que ele teve foi com quem? Com Agar, a egípcia. E ele é uma ilustração, uma parábola do filho na carne, do filho carnal, do filho como Caim. Qual é o segundo filho de Abraão? Isaac. Fala, Isaac. Finge que sabe. Fala, Isaac. Isaac. Com quem ele teve? Com quem? Com Sara. Este é o símbolo, é a ilustração, a parábola do filho no espírito, que tem direito à bênção da primogenitura. O primeiro filho, o filho da carne, ele recebeu uma botija com água e foi enviado ao deserto, como símbolo do cordeiro, do cabrito que era lançado, o bode expiatório. Lembra no dia que nós fizemos 12 de outubro, os 2 sacrifícios? Um sacrifício era feito no templo, e o outro sacrifício se impunha as mãos, e aquele animal era conduzido ao deserto para morrer no deserto, o pecado que era levado. Então, Isaac representa o sacrifício que foi feito no monte e na terra santa. O filho espiritual, Ismael, representa a carne, o pecado que foi lançado no deserto para morrer. Ele recebe uma botija de água e ele vai para o deserto. E quando você vê lá Agar, ela chora, ela está desesperada porque o filho vai morrer de sede, acabou a água, mas Deus o livra da morte e fala que vai fazer dele um grande povo. Agora, depois que Sara falece, Abraão se casa de novo e teve filhos com ela. Quitéria, se eu não me engano o nome. E aí teve filhos com ela. E quando Abraão vai entregar as bênçãos, ele
pega esses filhos e abençoa todos eles, e dá presente para eles, e dispensa todos eles, e diz: nessa terra não, porque essa terra é do filho Isaac, o filho espiritual, que é o meu primogênito, que vai carregar o meu nome, que vai ter a bênção maior. Me fala uma coisa, por que que Ismael não poderia ser o filho da promessa, se era filho de Abraão? Porque a paternidade, presta muita atenção no que eu vou falar para você, porque preste muita atenção, não deixa a sua mente dormir não, desperta a sua mente, o diabo coloca sono. Se você dormir, você perde a vigília e perde a bênção. As pessoas pensam que a maior bênção da primogenitura está ligada ao pai. Dá zero para ele. Que burro, dá zero para ele, professor. A bênção, o maior sinal de bênção da primogenitura está mais ligado à mulher do que ao homem. Sabe por que a maioria das pessoas da igreja não conseguem? Falando das igreja, não estou falando da nossa, estou falando de igreja espiritual. Sabe por que a maioria das pessoas da igreja só nasce de novo das águas e não consegue nascer de novo no espírito? Porque não entende a bênção da primogenitura e não entende a responsabilidade que está sobre ele. Porque se ele assumir a responsabilidade, quando ele assume a responsabilidade que um primogênito assume, que é ter o mesmo nome, a mesma identidade, continuar a mesma história, o mesmo propósito e projeto, automático, a bênção da primogenitura começa a se manifestar na vida dele. Mas as pessoas acham que a bênção da primogenitura vem por intermédio do pai. Sim, é o pai que dá, é Deus que dá, mas esta pessoa precisa ser gerada em um lugar. Ela precisa ser gerada primeiro no meio do povo de Deus, na igreja. As pessoas possuem muita facilidade, eu não vou falar a palavra respeitar e honrar, eu vou falar bajular o pastor. Bajular o pastor. E mesmo bajulando, não alcança a bênção da primogenitura. Pergunta: por quê, pastor? Porque precisa ser gerado de uma mulher. E para você nascer no espírito, você não pode ser gerado por Agar, que representa o Egito, o mundo. Você precisa ser gerado por uma mulher santa, que representa o povo, a igreja, a mulher de Deus. E que, como ilustração e parábola, é a mulher do pastor. A maioria, que nem eu falo, bajula o pastor. Sabe quando é que eu sei que não é bajulação e que é espiritual? Quando da mesma forma que me trata, que me respeita e que me honra, trata, respeita e honra a minha esposa. Sabe quando Deus sabe que não é bajulação sua com Ele? Quando da mesma forma que você fala com Deus, você fala com a igreja, você fala com o seu irmão. A Bíblia mesmo diz, João diz: como é que pode dizer que ama a Deus se não ama nem o seu irmão? Imagine você falando com Deus do mesmo jeito que você fala com o seu irmão quando eu não estou. Nos coice, na ignorância. Imagine você falando com Deus da mesma forma que você fala com o seu irmão. Imagine você amando a Deus da mesma forma que você ama o seu irmão. Então Deus não se engana. Deus fala: eu sei quando me ama. E Ele fala: como é que você me diz que me ama se você não ama o seu irmão? Deus tem um padrão, e Deus tem um princípio. Deus mede o amor que nós temos por Ele, pelo irmão nosso. Deus fala: da mesma forma, na mesma medida, na mesma proporção, na profundidade que eu amo o meu irmão, é que eu amo a Deus.
Então não adianta Caim dizer, eu amo a Deus, eu sacrifico a Deus. Deus olha esse amor e esse sacrifício na mesma proporção que Caim faz pelo irmão. Então, a questão não é que Ismael é um símbolo da carne. A questão é que Ismael não foi gerado de uma mulher chamada, não foi gerado de uma mulher do povo. Ismael foi gerado de uma mulher do mundo, de uma mulher carnal, de uma mulher egípcia. Então ele não tem como receber a bênção maior. Ele pode receber bênção, mas não a bênção da primogenitura, que significa filho legítimo, que carrega as minhas características, a minha identidade, e que continua a minha história, o propósito e a missão que Deus me deu. Tem gente que olha alguns pastores mais antigos, maiores, mais famosos, tudo mais, com mais, todos os discípulos dele é igual, parece uma fabriquinha de cópia. Todos eles falam Jesus. É que ele é discípulo, é que ele é filho. E aí pode ver o que o pai faz, ele faz também. Agora o que mais tem no nosso meio é pessoas que querem ser diferente do pastor. O pastor fala graça e paz, ele fala paz e graça. Eu tenho que ser diferente. Todas as tribos têm uma forma de se cumprimentar. Quem aqui já skatista, surfista? Todos eles se identificam pela forma de se cumprimentar. Se você não cumprimenta as pessoas do jeito que eu cumprimento, você não se identifica comigo, as pessoas não te identificam comigo, não te identificam com essa família, e Deus não te identifica com a família. O pastor cumprimenta, graça e paz, aperta a sua mão, te dá um abraço, te dá um beijo. Não carrega a mesma identidade. Quando o apóstolo diz, sejam meus imitadores, ele está dizendo isso. Da forma que eu andar, vocês andam. Da forma que eu oro, vocês oram. Eu não falo papaizinho do céu. Eu acho muito infantil. Isso é para uma igreja infantil. Quando eu quero ser infantil, eu falo Abba, Pai. Abba, porque é a parte de Abba, Pai. Abba é pai de uma criança. Então, para ser tão infantil, tão imaturo, apesar do momento precisar, e de eu precisar de um pai como uma criança precisa de um pai, eu falo Abba. Então eu falo Senhor meu. As minhas orações são assim, Senhor, sabe por quê? Porque Ele manda. Ele é Senhor. Então a identidade, ela vai sendo formada no relacionamento, na convivência, conforme você vai nascendo no Espírito. Você tem que ter as mesmas palavras, as mesmas mensagens. Eu ministro hoje, vai fazer quase 15 anos. Praticamente 80% das mensagens que eu ministro é cópia do apóstolo. Com uma roupagem nova, com uma história diferente, com a minha identidade, a minha unção, mas as mensagens são as mesmas. Eu não copio do não sei quem, não sei de quem lá, não sei o que lá, não. Se você não entender esse princípio, você não vai receber, você não alcança. Nascer das águas, você já nasceu. Você já saiu do mundo, e o mundo está saindo de você, que é mais difícil, de nós. Mas, nascer do Espírito, você precisa ser filho, você precisa caminhar junto, você precisa se relacionar, você precisa olhar nos olhos, você precisa caminhar junto, ser imitador, para que Deus possa tirar do Espírito que está dentro do líder, para colocar em você. Senão você não nasce de novo, a não ser que nem eu falei, se Deus quiser, ponto, e Deus faz do jeito que Ele quer e ponto. Mas a Bíblia tem apenas, que eu me lembre, uma história que acontece isso. Elias surge do nada,
Elias é o líder que Deus escolheu e ponto, e que Deus fez nascer de novo e ponto. E ele tinha unção, ponto. Não sabe quem era o seu pai na fé, o seu discipulador. Ele não teve um pastor, ele não teve um discipulador. Ele surge do nada. Ele é um símbolo de um espírito, do Espírito de Deus. Então ele não teve um discipulador. Então Deus, ele usa 99,9% para que a pessoa nasça no Espírito, a vida de um mentor, a vida de um pastor, a vida de um discipulador. E se você quer unção, se você quer viver na unção, se você quer um propósito, um nome no mundo espiritual, uma história, uma identidade, você precisa ter desse Espírito dentro de você. É Deus que pega e dá e coloca. Mas quando você entende o que é ser um primogênito, o direito e o dever, e como funciona para você nascer de novo no Espírito, ele nasce de um relacionamento. E como eu disse, muitas pessoas nascem das águas, mas poucas nascem do Espírito. Poucas pessoas possuem um nome no mundo espiritual. 2 filhos de sacerdote foram expulsar demônios. E eles diziam: em nome do apóstolo Paulo, em nome de Cristo, nós te ordenamos que saia. E os demônios falaram: o apóstolo Paulo nós conhecemos, o Cristo nós conhecemos, mas quem são vocês? E a Bíblia mostra nessa história que os demônios deram uma surra nesses 2 sacerdotes, filhos de sacerdotes que nasceram das águas, mas não nasceram no Espírito. Porque nascer do Espírito exige respeito e honra aos pais, que é o princípio da vida espiritual. Então, como eu falo, tem muitas pessoas que precisam nascer no Espírito, e para nascer no Espírito é com respeito, é com honra. Para nascer no Espírito é ser discípulo, é ser seguidor, é ser imitador. E como eu disse, quando eu e a pastora nos casamos, acontece um milagre. 2 se tornam 1. Então eu sou ela, ela sou eu. Então o que você faz para mim, reflete nela. E o que você faz nela, reflete em mim. E tem pessoas que são especialistas, porque são primogênitos como Caim. São interesseiros, são bajuladores. Então, a identidade, a história, a missão e a unção, ela é derramada pelo Pai. Mas para que você possa nascer de novo, tem que ser nascido de novo no Espírito, de uma mulher, de uma igreja. Uma pessoa que não entende este princípio e não honra o pastor e a pastora, não nasce de novo. Uma pessoa que não entende o princípio dos pastores e da igreja, porque nasce da igreja, não consegue a bênção da primogenitura. Se respeita só o pastor e não respeita a pastora, não nasce no Espírito. Se respeita os pastores, mas não respeita a igreja, não nasce de novo. E aí vai ser um crente, nascido de novo, nas águas, que vai para o céu, mas passa a vida toda numa desgraça. E como eu disse, não tem nome, não tem história, e não tem projeto, não tem unção. E aí você ora, como muitos pastores ensinam hoje: faça prova de mim. Claro, porque ele tem um nome no mundo espiritual, e aquela pessoa não tem um nome. E aí tem que orar assim: pelo Deus do pastor Marcos, eu te ordeno que saia. Porque não possui autoridade, não há unção. E o diabo deita e rola em cima desses crentes que estão na igreja, muito tempo. Tem crente que só apanha do diabo, dá até dó. É um nocaute atrás do outro. Se prepara, vem para a igreja, ora, unge, e faz, vai começar a guerra. Acabou, perdeu. Não aguenta 1 minuto de guerra com o diabo. O diabo fala: pastor Marcos eu conheço.
Já tentei matar ele várias vezes. Mas quem é você mesmo? E aí apanha. E não está entendendo por quê. A bênção da primogenitura foi para Isaac, porque ele foi gerado pela mulher certa, que representava o chamado, a promessa. Tem gente ainda que está, entre aspas, respeito e honra o meu primeiro pastor lá, que já caiu em adultério não sei quantas vezes. Eu vou conversar, que o meu pastor, eu falo, caramba, pelo menos estou livre, não sou pastor dele. Porque o pastor que me batizou, porque o pastor que me ensinou sobre dízimo, porque o pastor que fez aquilo, ele já nem existe mais. É como Saul, que Deus fala, não é mais pastor. E Saul reinou mais 38 anos, sem um nome no mundo espiritual, sem fazer uma história e sem a unção de Deus, sendo atormentado por espíritos malignos. É o que o apóstolo ministrou à igreja Vasti. São os líderes Saul. Dirigem igrejas, mas como Saul, atormentados, sem unção, não possuem mais história e nome. Isaac, que era filho de Abraão e foi gerado por Sara, recebeu a bênção da primogenitura. Para você receber a bênção da primogenitura, pergunta, pastor, como é que eu faço para receber a bênção da primogenitura? Amém. Você precisa entender a responsabilidade. E a responsabilidade é cuidar do seu irmão. Você precisa entender que há um nível que alcançamos no mundo espiritual quando nascemos das águas e quando nascemos do Espírito. E para nascermos do Espírito, temos que sermos gerados no Espírito. E este nascer do Espírito, ele vem de um relacionamento. Ele é gerado de um relacionamento, que por símbolo é o pastor e a pastora, que é Deus e a igreja. Você não nasce só de um homem. Se você respeita só o pastor, você não nasce só de um homem. É de um relacionamento de um homem com uma mulher que um filho nasce. Senão a bênção não acontece. Nós vemos Jacó, e ele quer a bênção da primogenitura. Quem era o primogênito? Esaú. Esaú era o primogênito. Jacó, mas olha, foi por isso. Por um segundo Jacó não nascia primeiro. A Bíblia diz que eles lutavam no ventre da mãe. E a mãe foi consultar a Deus: o que está acontecendo dentro de mim? E Deus fala: há duas nações dentro de você. Quando nasce um primogênito, quando nasce um filho da fé, um filho espiritual, nasce um povo. Por isso que Deus fala: há dois povos dentro de você. E eles lutavam dentro do ventre. E a Bíblia mostra que Esaú nasceu primeiro, e ele era muito cabeludo. E Jacó nasceu grudado no calcanhar dele. Quem era o primogênito? Esaú. Quem queria a bênção e quem lutou desde o ventre para ter a bênção maior da primogenitura? Jacó. Quer saber aonde Esaú perdeu a bênção? Porque o que nós vimos aí é a parte final da história. Mas há um momento em que a Bíblia é precisa. O momento em que a Bíblia revela: Esaú perdeu a bênção da primogenitura. Sabe quando foi? Diga: no relacionamento. Ele teve um relacionamento. Ele se casou com uma mulher de um povo estranho.
E a Bíblia diz que isso desagradou demais os seus pais. Você quer perder a bênção da primogenitura? Faz qualquer coisa para desagradar os seus pastores. Tem pessoas que já perdi o gosto, sabe? Já é desgosto. Porque faz tanta coisa para o pastor perder, sabe? Tem pessoas que parece que ficam tramando assim, eu vou fazer alguma coisa para irritar o pastor. Só pode ser. E Esaú era um desses. Ele competia com o seu irmão, os dois competiam para ver quem era o mais queridinho, e a Bíblia diz que um era o queridinho do papai, e o outro era o queridinho da mamãe. E Esaú, que tinha o direito à primogenitura, ele ia receber o nome, era para ser Abraão, Isaque e Esaú, mas o nome dele foi tirado, porque ele perdeu o direito da primogenitura. Não é como nós falamos hoje, Abraão, Isaque e Jacó. Era para ser Abraão, Isaque e Esaú, mas ele não recebeu o nome, ele não fez parte da história. Seus descendentes foram todos destruídos, e não houve unção, não houve a bênção maior. Mas por quê? Porque ele se envolveu em um relacionamento em que o princípio dizia que os homens deveriam se casar com as mulheres de Deus, e ele foi se casar com uma mulher pagã que adorava outros deuses. O seu tipo de relacionamento com os outros determina se você vai receber bênção ou maldição. Eu conheço todo mundo, e respeito todo mundo, e cumprimento todo mundo, mas relacionamento e aliança é algo muito sério. O seu nível de relacionamento e de aliança vai determinar as bênçãos ou as maldições sobre você e sobre os seus filhos. Esaú fez um péssimo relacionamento e um péssimo casamento, uma aliança, e com isso todos os seus descendentes foram destruídos. Então, se você quer ser abençoado, leve muito a sério a questão de ser um cuidador, um guardião do seu irmão, a questão de nascer no Espírito, de ser gerado de um relacionamento do pastor e da pastora, dos pastores e da igreja, e o seu relacionamento com as pessoas. Eu acho que aqui ninguém nunca me viu fazer um mau comentário, ou fazer uma crítica, ou qualquer coisa sobre qualquer igreja, sobre qualquer pastor nas redes sociais. Respeito todos eles, oro por todos eles, mas você não me vê com qualquer pastor, você não me vê em qualquer igreja, vocês não veem qualquer pessoa vindo aqui ministrar, porque o meu nível de relacionamento determina se os meus filhos na fé vão ser abençoados ou amaldiçoados. Então saiba que a bênção na sua casa depende do seu nível de relacionamento e das suas alianças, dos seus contratos, dos seus negócios. E Esaú, aí começa a história que nós lemos, mas antes diz que Esaú se relacionou e fez aliança com uma mulher pagã que adorava outros deuses. E isso trouxe um desgosto terrível aos seus pais. E por causa disso, a mãe, porque a bênção quem dá é o pai, mas o filho quem gerou foi a mãe. E Jacó foi gerado pela sua mãe. Ela sabia do desejo da bênção, e ela sabia que se a bênção fosse dada para Esaú, ela ia se perder no meio dos cultos pagãos. E que se fosse dada a Jacó, Jacó ia vencer, ia se tornar Israel. Tanto é que quando acontece todo o problema, o seu pai e a sua mãe mandam ele para onde? Para a terra onde estavam as mulheres que ele deveria se casar. Eles já mandam para lá, com o propósito, lá tem as mulheres com quem você deve se casar, com quem você deve se relacionar e com quem você deve ter aliança.
ele já foi para estabelecer uma família e continuar uma história e levantar as tribos. Mãe sempre tem uma sensibilidade maior, né? O pai já estava cego. O pai já não sabia mais qual era o filho. Como é que é? A voz é de um, o braço é de outro. Eu gosto muito de Moisés, porque a Bíblia diz que Moisés, no final da sua vida, com 120 anos, ainda era forte e possuía uma visão perfeita. Diferente de Esaú, que estava velho, já estava meio gagá, encostado e cego. Mas aí acontece toda essa história porque a maior interessada em abençoar é a mãe. A maior interessada em abençoar é a igreja. E aí armam essa história e enganam o pai. E a bênção vai para Jacó. Vocês viram no final do texto que diz que Esaú chegou e lá e, né, tá aqui, pai. E o pai tremeu. E o pai: mas quem é você? Quem veio antes de você e foi abençoado? E Esaú diz: pai, me dá uma bênção. O que Isaac fala? Eu já dei. Não tem como eu te dar de novo. Não tem como eu dar para você agora. Eu já dei para outro. E ele vai dominar sobre você. E aí você conhece a história, ele foge, se casa, tem os filhos, e aí Deus fala: agora você vai voltar. Quando ele volta, aí vai acontecer o nascimento. Lembra o que acontecia quando ele estava sendo gerado na carne? Ele lutava com o seu irmão no ventre. E por isso, por muito pouco, ele perdeu a primeira guerra. Ele perdeu a primeira batalha e ele não nasceu sendo primogênito. Mas agora Deus fala: volta para a casa do seu pai. Sabe por quê? Porque é na casa do pai que as coisas acontecem. É na casa do pai que a bênção maior se manifesta. E quando ele volta, você conhece a história, e aí ele vai de novo. Da mesma forma que quando ele estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Agora é no mundo espiritual. Porque ele obedeceu os princípios do pai. Ele começa a lutar. E uma parte fala que é com um homem, e outra parte fala que é com um anjo. Alguns estudiosos dizem que é com o anjo do seu irmão Esaú. Outros dizem que é com Cristo, que é com Deus. Mas o que importa é o seguinte: ele entra numa guerra espiritual para nascer. E ali está acontecendo o nascimento. Os dois começam a lutar. E o anjo pergunta o nome dele. Sabe por quê? Porque ele está nascendo primeiro. E ele diz: eu sou Jacó. E o anjo diz: a partir de hoje se chamará Israel. Porque como um príncipe lutaste com Deus. É ali que a bênção está se estabelecendo plenamente. Mas ele foi, ele casou, ele teve filhos, ele foi abençoado, ele foi próspero, Deus guardou ele. Mas quando ele volta é que acontece a guerra para nascer no mundo espiritual. E eu acho muito interessante da ministério que passou, ele passa a noite toda lutando, não é isso? Deixa eu te falar uma coisa: quando foi a última vez que você passou um período lutando no mundo espiritual por algo? Às vezes a gente trama, né? A gente trama, conversa com o pastor, conversa com a pastora, faz desse jeito, faz daquele jeito. A gente dá aquele nosso jeitinho de Jacó. A gente dá o nosso jeitinho para ter uma bênção. A gente vem em um culto abençoado e ungido para receber um milagre, uma bênção. Mas quando foi a última vez que você lutou por uma bênção? Quando foi a última vez que você lutou de verdade pela grande e maior e mais importante bênção? Nascer no Espírito, ter um nome no mundo espiritual, fazer parte de uma história, de uma família, um projeto. E ali a minissérie mostrou que quando o anjo começa o dia a nascer, o anjo começa a subir e ele gruda onde? No calcanhar.
A gente sabe quando uma pessoa é um primogênito, quando ela não desiste no meio da guerra, ela se prepara, ela faz de tudo para vencer a guerra. A Bíblia diz que Jacó estava vencendo, estava prevalecendo, mas aí o anjo deu um golpe sujo, um golpe baixo, deslocou a coxa dele. Mesmo assim ele não parou. Tem gente que fala: ai pastor, tô dodói. Ai pastor, não sabe o que me falaram. Ai pastor, não sabe o que fizeram comigo. Jacó estava ferido no meio da guerra, ele não jogou a toalha. Falou: eu não vou te deixar até que eu seja abençoado. Tem pessoa que por qualquer coisinha chora, por qualquer coisinha para, por qualquer coisinha joga a toalha. Jacó, ele queria a bênção da primogenitura. Jacó queria a bênção da primogenitura, custe o que custar. Ele obedeceu os pais. Ele era o queridinho da mamãe, mas ele obedeceu o princípio do pai. E não se casou com qualquer pessoa, não tinha qualquer relacionamento. Ele era o queridinho da mamãe, mas obedecia ao pai. A prioridade dele não era fugir da morte. Sim, ele estava fugido, mas foi ter uma família, ter filhos, cumprir a promessa que Deus fala quando estava no útero. São duas nações. E aí ele tem essa guerra, e aí ele está abençoado. Ele recebe, ele alcança, ele conquista. Ele a partir de agora tem um nome dado por Deus. Ele faz parte da história. E ele vai viver uma missão: estabelecer as 12 tribos e o povo de Deus, o povo espiritual. Mas depois deste encontro com o anjo, ele agora ferido, ele vai ter um encontro com o seu irmão, que também quer matá-lo. Sabe, tem horas que a gente sai de uma guerra e a gente entra em outra. Tem hora que a gente entra numa guerra espiritual, com anjos, no mundo espiritual, e a gente termina uma guerra e já sai ferido, mancando, e a gente já tem uma guerra natural com o nosso irmão. Você está pronto para várias lutas? Várias guerras, uma atrás da outra, para conseguir a sua bênção? Porque que adiantava ele receber a bênção e agora morrer, ser morto? O seu irmão está tramando a sua morte há 20 anos. O seu irmão recrutou e treinou 400 valentes para matar o seu irmão. O que adianta você receber a bênção da primogenitura, vencer uma guerra espiritual e perder uma guerra natural para um irmão? Para um irmão que está furioso, invejoso, você tem que vencer no mundo espiritual e vencer no mundo natural. E aí eles vão se encontrar. Você sabe que ele divide a família, ele divide os bens e separa muitos presentes para o seu irmão. Presta muita atenção no que Jacó faz agora, porque agora ele é o primogênito. Ele vai se encontrar com o seu irmão e o seu irmão quer matá-lo. Ele vê o seu irmão de longe. Uma parte da família já tinha chegado. Metade do que ele tinha já tinha chegado. Os familiares chegam e dizem: olha, nós somos filhos de Jacó. Tudo isso aqui é de Jacó. Inclusive ele te deu de presente. Jacó separou metade de tudo que ele conquistou em 20 anos. Metade. A família e os bens. E entregou de presente ao irmão. Ele diz: este presente é para você. Não é a primogenitura, mas é um presente que representa a bênção da primogenitura. Eu agora sou o primogênito. Eu sou o pai, eu sou o patriarca. E eu posso te abençoar. E se você acha que eu roubei a tua bênção, hoje eu estou dando metade da bênção que eu tenho. Ele está ali cuidando de uma pessoa que quer matar ele. A pessoa fala qualquer coisa, a gente desiste. Não gosta de mim, pastor.
Jacó foi dar 10 anos de trabalho. Dos 20 anos, 10 anos. Tudo que ele conquistou, ele estava dando para o irmão. Pessoas que são bondosas, tementes a Deus e que aborrecem a avareza. E aí, definitivamente, ele entra para a história. Ele recebe um nome, ele faz parte da história e ele vai continuar um projeto. O projeto do povo de Deus. Mais à frente nós vemos este mesmo Jacó, Israel, que vai abençoar os seus filhos. Ele vai abençoar os 12 filhos. Mas o filho primogênito, ele perde a bênção. Pergunta por quê, pastor? Porque ele se deitou com a mulher do seu pai. Quer que eu trago isso para você no mundo espiritual hoje? Ah, pastor, é quem quiser deitar com a sua esposa. Não. Tem pessoas, tem filhos espirituais que querem ser pai da igreja. É uma sombra, é uma tipologia. Ele não está aqui para servir a igreja. Ele não está aqui para respeitar e honrar os pais e trabalhar pela igreja. Ele está aqui para tomar o lugar do pai na cama, no relacionamento onde o povo cresce. O propósito dele é subir no púlpito. É subir no púlpito e mostrar que é melhor que o pai. E aí, este primogênito, o pai fala: você não vai ter a bênção da primogenitura, porque você subiu à minha cama com a minha mulher. Tem muita gente que sobe ao altar como primogênito, ao invés de subir como um irmão e ser um cuidador e um guardião, sobe no púlpito, não como um filho, não como um irmão, mas sobe como um primogênito maldito, como um prostituto sobe a uma cama, para perverter e prostituir o povo e causar rebeliões. E Jacó diz: você não vai ser o primogênito. E Jacó abençoa os filhos de José. E novamente, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, porque ele chama primeiro José e os filhos de José, e abençoa José e os filhos de José, para depois abençoar os seus filhos, os outros filhos, os outros 11. E quando ele vai, ele ora por José, e quando ele vai orar pelos 2 filhos de José, Efraim e Manassés, Jacó inverte as mãos, e a bênção maior, ela não vai para o primogênito mais velho, mas ela vai para o filho caçula. A Bíblia diz que José, vendo isso, quis inverter as mãos, achando que o pai não sabia. Mas Jacó, Israel diz: não, está certo, o menor será o maior. Os 2 serão abençoados, mas o menor será o maior. Aí esse que era o mais velho, Manassés, Efraim toma o seu lugar, Deus coloca ele na frente. E Manassés fica dodói. Quem lembra de Gideão? Quando Gideão é chamado, o que ele diz? Quem sou eu? Eu não sou o primogênito. Quem sou eu? Eu sou da menor tribo. Eu era para ser o primogênito. Eu era descendente do primogênito. Mas Efraim tomou a frente. Jacó deu a bênção para Efraim. E Manassés tem os seus filhos. E quando chega em Gideão, e Gideão é chamado, ele diz: ai, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu não sou o primogênito. Eu não sou o mais importante. Eu sou da menor tribo e da família mais pobre. Você sendo primogênito ou não, Deus vai querer usar você. Deus vai querer usar você. Mas ele agora está cheio de dodói.
Sabe, separou 3 obreiros. Muitos ficam dodói. Ai, por que eu não sou obreiro avançado? Tem muito cooperador que diz, por que o pastor faz isso com os obreiros e não faz isso para mim? Ah, eu sou o coitado. Eu sou um qualquer na igreja, eu sou o pobrezinho. E Deus está chamando para uma grande obra. Mas ele diz, não, eu não sou o primogênito. Eu não sou o descendente do primogênito. Eu não sou uma tribo importante. Eu sou uma tribo pequena e eu sou o mais pobre da minha família. E Deus querendo usar ele. Que você possa abrir o seu coração para Deus te usar esse ano. Que Deus possa te chamar. Porque seja o maior ou seja o menor. Seja o mais velho ou seja o caçula. Todos nós temos responsabilidade. O filho mais novo, o caçula de Jacó, Benjamim, ele teve a bênção maior dada pelo seu irmão José. Mas diz que no final do dia ele tinha que repartir. Eu acho que está chegando na hora da gente deixar de ser Caim para ser Abel. Deixar de ser homicida para ser um sacrifício vivo. Deixar de ser carnal e de ficar rindo, como Ismael ria do seu irmão, e sermos Isaac, aquele que provoca a risada onde chega. Aquele que abençoa o seu irmão e faz o seu irmão rir de alegria e de prazer. Chegou a hora. Seja Efraim ou Manassés, seja o maior ou o menor, de fazermos a obra, de entrarmos em uma guerra e vencermos e conquistarmos um território. Eu acho que chegou a hora de nós nos comportarmos, seja como filho primogênito ou como filho Benjamim, o filho mais novo, mas nos comportarmos como filhos de Deus, inteligentes, maduros, cuidadores, guardiões, que amam, que respeitam, que são abençoados, que são abençoadores. Porque senão a gente começa a se tornar da linhagem de Ismael. Deus coloca para fora da casa. E por misericórdia a gente não morre no deserto. E Deus diz, não tem problema, eu vou cuidar de você. E como tudo que Deus faz é grande, e o que Deus faz é grande, o que Deus faz na vida de uma pessoa carnal também é grande. O que Deus fez também na vida de Ismael foi cuidar dele, livrá-lo da morte, abençoá-lo e fazê-lo crescer e prosperar. Mas não é o filho espiritual, não tem amor. Os descendentes de Ismael são extremamente maldosos, malignos, terroristas, homicidas. Se para você perder, eu tiver que me matar, eu me mato. Eu morro junto. Mas se eu não for ganhar, você também não ganha. Ou nós somos descendentes de Abraão na fé, como Isaac, ou nós somos filhos na carne, como Ismael. Rimos daqueles que possuem promessa. Zombam de pastores da igreja, dos irmãos. Fazem de tudo para destruir, para matar. Amém. Deus tirou da casa. Deus deu um cântaro de água. Deus fez a mãe enxergar uma fonte de água para que pudesse sobreviver e Deus dizer, eu estou contigo. Você está errado, mas eu estou contigo. Eu vou cuidar de você, eu vou te fazer crescer. O que adianta fazer parte de um povo grande, mas de um povo carnal, que não ama, mas que trama e mata? A escolha é nossa. A escolha é de cada um de nós.